gentileza, queridos, abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 121. Quem achou, diga: tem vida aqui. Tem vida aqui. Glória, aleluia, estamos vivos. E a Bíblia diz que os mortos não louvam, nem aqueles que descem a cova, mas todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia. É bom nós estarmos diante dele. Todos acharam o Salmo 121? Diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sempre, sempre, sempre. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por tua bondade, tua fidelidade, teu amor. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos hoje como igreja, como corpo, para aprender mais do Senhor. Nós estamos hoje expostos à tua palavra, e a tua palavra dá testemunho de si mesmo, Pai, e diz que ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de penetrar no mais profundo do homem, fazer separação de juntas e medulas. Ela é capaz, Senhor, de discernir as intenções do coração do homem. Pai, fala conosco nessa noite, fala conosco mais uma vez e traz, Senhor, o conselho do céu sobre nós. Ainda queremos te pedir que os nossos corações sejam como uma terra fértil, para que a boa semente que é a tua palavra possa germinar, brotar, frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Que fica a cargo do teu Espírito nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco, Senhor. Diga comigo: fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fale mais uma vez: fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Eu preciso ouvir a sua voz. A sua voz. Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Aleluia. A Bíblia, ela tem vários tipos de literatura, eu gosto sempre de falar isso. E os livros de Salmos geralmente são cânticos, né? E aí tem, o presbítero até falou um dia desse aqui, né? Tem cânticos de degraus, que eram aqueles cânticos que eles, quando subiam as escadas, né, do templo, eles iam cantando, adorando, né? Naquele tempo eles já entravam, eles iam para o templo cantando, entravam no templo cantando, né? E esse templo aqui diz que é um canto de peregrinação, né? E quando eles estavam indo para Jerusalém, eles iam cantando. Os crentes daquela época já iam cantando. A gente às vezes nem na igreja canta, né? Eu não gosto dessa música, né? Mas os crentes já iam cantando, já iam na igreja adorando o Senhor, né? Eu lembro da experiência de Pedro e João, quando eles iam entrando no templo. A Bíblia diz que tinha lá um homem que estava, que era aleijado, e pediu uma moeda para eles. Eles disseram: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. E aquele homem levantou. Eles estavam entrando no templo, eles não estavam saindo do templo cheio de poder, eles estavam no templo, entrando no templo cheio de poder, porque eles estavam em oração. Então, essa dinâmica de chegar na igreja cheio deve ser uma dinâmica que devemos aprender. Porque o que acontece conosco, né? A gente se enche na igreja, se esvazia durante
aqueles dias, a semana, e depois vem se encher novamente. Isso é uma dinâmica errada, até porque o que nos enche não está apenas na igreja, o que nos enche está dentro de nós, e aonde quer que estejamos, Ele vai nos encher, Ele vai nos completar, porque a Bíblia diz que Ele é o que enche em todos, tudo em todos. Então, no nome de Jesus, que nessa noite você entenda que a sua ida para a igreja não deve ser uma experiência de quem vai encontrar algo, mas deve ser uma experiência de quem vai levar algo. Amém? Amém. O seu trabalho não pode sugar a sua fé, o seu dia a dia não pode sugar a sua fé, os filhos não podem sugar a sua fé. A igreja é uma reunião de santos. Você sabe que a igreja é apagar a luz aqui, ó. De repente você vê as lanternas. A igreja é uma reunião de luz. Você não pode vir para a igreja apagado. Se está apagado, tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse o quê? Vós sois a luz do mundo. Não se permita ter essa relação de quem não conhece a Deus. Às vezes a gente vem para a igreja como quem não conhece a Deus. Eu vou lá para ver se Deus fala alguma coisa, né? Não fala mais comigo, né? Às vezes a gente vem assim. Nós devemos ir para a igreja e dizer assim: eu vou lá porque eu vou me juntar com aquela brasa lá. Tem um lá que é com canela de fogo, com brasa viva, eu vou juntar. E a gente vai fazer um culto hoje. A gente vai prestar um culto ao Senhor hoje. Que o céu vai ter que descer naquele lugar. É isso, você tem que vir para a igreja assim, querido. A gente vem arrastando, né? Meu Deus, eu tenho que ir hoje, né? Se eu não for usar do pastor Bate lá. Isso é uma misericórdia. Em nome de Jesus. Esse é um cântico de peregrinação. Não importa onde eles estavam, no dia de ir para Jerusalém, eles iam cantando, adorando ao Senhor. Aleluia. E o cântico, né? Era exatamente esse. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E daí eu queria que nós pudéssemos aplicar, porque apesar de ser um cântico, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa para mudar o nosso interior, a nossa vida. Existe uma afirmação e uma pergunta. A afirmação é: eleva os meus olhos para os montes. E a pergunta qual é? De onde me virá o socorro? A afirmação poderia de pronto responder a pergunta, e deve de pronto responder a pergunta, porque se eleva os olhos para os montes, de onde vem o socorro? Vem do alto, vem do Senhor. E o que é que eu preciso entender? Porque a Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. E se os meus olhos forem maus, se os meus olhos forem maus, o meu corpo estará em trevas. Então parece que para a direção que eu olho, ou o que eu estou vendo, ou o que eu estou olhando, vai determinar alguma coisa daquilo que eu sou, ou vai determinar alguma coisa da minha condição. Porque o salmista está dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes, e onde virá o meu socorro? Olha, se eu estou olhando para o alto, o meu socorro vem da onde? Do alto. Então ele está dizendo assim: olha, a minha decisão é olhar em outra direção. A minha decisão é olhar para o alto. A minha decisão é olhar para o monte. Ainda que o monte não seja a minha resposta final, porque ainda está dentro da limitação do meu olhar, e certamente vem da além dos montes. Mas se eu não tenho capacidade de olhar para o cume dos montes, certamente eu não vou olhar para o que está mais acima, eu não vou ver o que está mais acima. Se eu não tenho a capacidade de ver aquilo que é natural, aquilo que é físico, eu não vou ter a capacidade também de ver o que é espiritual. O grande problema, talvez, seja o que nós estamos vendo, seja como nós estamos vendo, seja a direção pela qual nós estamos olhando, ou seja, o prisma pelo qual nós estamos vendo a situação, a ótica que nós estamos vendo, a dificuldade, o problema, e vai determinar, porque parece que
A direção para a qual você está olhando vai designar para onde você vai dar o próximo passo. Você entendeu isso? A direção para a qual você está olhando talvez determine qual vai ser o seu próximo passo, melhor dizendo. Porque o que acontece? Geralmente a gente não dá passos no escuro. A gente primeiro vê, o seu olhar vê o ponto futuro, aonde você quer chegar. E o seu olhar e a sua mente projeta a sua trajetória. E o seu corpo vai obedecer aquilo que sua mente determinou. Então primeiro você vê. A gente não caminha assim, a gente vê algo e a gente vai lá, né? E a gente quer. Não, você tem que chegar até lá. Então você viu o ponto que você quer chegar. E o salmista estava dizendo: olha, eu tomo uma decisão hoje. Eu vou olhar para o cume dos montes. Eu vou olhar para os montes. Porque quando você tem essa visão, no mínimo, humanamente falando, você está dizendo: eu vou buscar aquilo que é alto. Eu vou buscar o lugar alto. Porque o lugar alto vai fazer a diferença. Porque o lugar alto vai me dar uma visão mais ampla, panorâmica, diferente da situação. E Jesus, ele subia nos montes para orar. A Bíblia diz que Elias, ele dá uma profecia que viria chuva, e depois ele vai o quê? Ele sobe para o monte para orar. A Bíblia diz que Moisés encontra o Senhor aonde? No monte. A Bíblia diz no Salmo 125 que os montes estão ao redor de Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade rodeada de montes. E aqueles montes representavam a grandeza de Deus que estava guardando ali o povo. Aleluia. E a pergunta é: o que você está olhando? Para onde você está olhando? Qual a sua visão sobre o problema, sobre a dificuldade? Vai determinar o que você vai fazer. A sua visão vai determinar qual vai ser a sua atitude, o que você vai fazer, o que você vai falar. E muitas vezes a gente toma decisões erradas. Você já ouviu falar daquela situação que você olha o copo, né? Você vai determinar se está vendo o copo meio cheio ou meio vazio. Exatamente isso que eu quero te explicar. O salmista está dizendo: eu tomo uma decisão, eu vou olhar para os montes. Ou seja, eu vou olhar para o alto. Sabe por quê? Porque o que está aqui eu já tenho. O que está aqui já está normal. Eu não quero ser igual, eu quero algo que está acima de mim. Eu quero buscar algo novo. Eu quero viver algo que eu não estou conseguindo ver, entender. Eu quero buscar algo novo na minha vida. E muitas vezes, o que acontece? Nós estamos caminhando para o mesmo. Você sabe o que é caminhar para o mesmo? É uma caminhada de 40 dias que vira 40 anos. É caminhar para o mesmo. Porque a Bíblia diz que o povo ficou rodeando no deserto durante 40 anos. Mas era para durar 40 dias e chegar na terra prometida. E durante 40 anos eles ficaram andando em círculo no deserto. Por quê? Porque não tinha a visão do novo. Eles só conseguiam ver o que? O velho, o antigo. Eles desejavam voltar para o Egito, viver a mesma vida. A decisão era sempre pelo mesmo. A decisão era sempre por tudo aquilo que eles já viram, que eles já viveram. E o Senhor está dizendo: olha para os montes, que tem alguma coisa nova lá. E tem algo que você ainda não viu, algo que você ainda não experimentou. Exatamente o que o salmista diz: eu levo os meus olhos para os montes. Aleluia. Eu estou olhando para o alto. Você sabe o que acontece, querido? Quando você olha para um cume do monte, você não tem a visão real do que está acontecendo lá. Mas cá para nós, não dá vontade de ir lá todas as vezes que você olha, né? Você poderia estar lá agora. Por isso que os caras se aventura para subir, escalar montanhas, né? O Everest mesmo, que é o mais alto, a montanha mais gelada. Mas todo mundo quer, né? O pessoal de aventura quer chegar lá, porque você está chegando em um lugar onde poucos vão chegar. Nem todo mundo consegue olhar para os montes quando está com problema. A maioria vê o problema aqui, no seu nível. E o Senhor está dizendo: ei, olha para cima. Aleluia. Olha para cima. Sai desse nível aí, que tem um nível onde eu estou operando. Aleluia.